A modernidade nos seduziu com uma promessa. Através da ciência e organização metódica, erradicaríamos misérias, domaríamos sofrimentos e resolveríamos conflitos com fórmulas racionais. Equiparamos avanço tecnológico a progresso humano, convencidos de que sistemas cada vez mais eficientes transformariam caos em ordem, conduzindo-nos inevitavelmente ao conforto, liberdade e felicidade plena. Contudo, algo começou a desmoronar internamente nessa trajetória. Não foram os mecanismos que falharam, mas o próprio ser humano que, mesmo cercado de soluções, permanecia existencialmente desorientado. A alma, silenciada e negligenciada, observava a civilização avançar vertiginosamente rumo ao vazio. Cada inovação reiterava a promessa: agora finalmente alcançaremos a verdadeira felicidade. Porém, a inquietação apenas intensificava-se, crescendo proporcionalmente à nossa eficiência técnica. Surgiu então um paradoxo inescapável. Como pode o progresso nos fragmentar tão profundamente? As soluções proliferavam junto com nosso desconforto existencial. Cuidávamos do corpo, entreteníamos a mente, mas algo essencial permanecia marginalizado. Aquela dimensão humana que pulsa entre racionalidade e loucura, bondade e maldade, recusando-se obstinadamente a ser reduzida a algoritmos, rotinas ou metas mensuráveis. Dostoiévski antecipou essa condição antes de seus contemporâneos. Vislumbrou que por trás da fachada deslumbrante do progresso escondia-se um vazio indizível, uma ausência que nenhuma estatística poderia quantificar, nenhuma teoria poderia resolver. Neste contexto emerge sua figura mais reveladora e perturbadora: o homem do subsolo. Este personagem não representa fracasso, mas uma rejeição consciente da falsidade normalizada. É um indivíduo que deliberadamente escolheu viver à margem, num porão existencial, contemplando o mundo com clarividência e desdém simultâneos. Enquanto a sociedade celebra entusiasticamente o progresso, ele o rechaça. Enquanto muitos se adaptam às novas modalidades existenciais, ele resiste firmemente. O homem do subsolo não simboliza fracasso, mas constitui uma rejeição consciente da falsidade normalizada. Recusa-se a ser iludido por promessas de futuros radiantes. Percebe, talvez brutalmente, a falsidade intrínseca desse otimismo confortável, dessa moralidade prescritiva que tenta mascarar a tragédia humana com linguagem asséptica e científica. Por isso, abraça deliberadamente o desconforto, preferindo a autenticidade dolorosa à ilusão reconfortante. Seu recolhimento não deriva de covardia, mas representa um ato consciente de desespero lúcido. Ele discerne o que poucos ousam confrontar: que a modernidade, embora tenha mitigado diversas formas de sofrimento físico, intensificou paradoxalmente o sofrimento anímico, um padecimento sem forma definida, inominável, ilocalizável. O homem subterrâneo compreende que algo fundamental foi perdido. Reconhece que o ser humano, em sua essência profunda, não pode ser domesticado por teorias superficiais sobre felicidade. Permanece como testemunha de que a racionalidade isolada é insuficiente, que a existência transcende fórmulas lógicas e não pode ser sistematizada numa ordem perfeitamente inteligível. Por isso insurge-se contra a noção de progresso como autêntico avanço, denunciando-o como forma sofisticada de domesticação, uma prisão disfarçada de emancipação. Sua rebeldia nos confronta com uma questão incômoda. Estaremos todos aplaudindo o advento de um mundo onde trocamos liberdade autêntica por conforto vazio? A partir desta inquietação, Dostoiévski formula sua crítica mais contundente. Denuncia a ilusão de que a racionalidade salvará o homem de si mesmo. A crença ingênua de que, mediante suficiente lógica, controlaremos até nossos impulsos mais obscuros. Mas o que acontece quando o irracional recusa-se a desaparecer? Dostoiévski rejeitava a domesticação do espírito humano, o que torna sua obra profundamente perturbadora, pois afirma sem hesitação
que o homem carrega intrinsecamente uma força indomável, um impulso por vezes autodestrutivo que escapa às promessas racionalizantes. O homem subterrâneo, escarnecendo das ideias progressistas e do otimismo lógico contemporâneo, não se contradiz por mero capricho. Tenta preservar os resquícios de sua liberdade interior. Para ele, aceitar que tudo pode ser explicado e solucionado cientificamente equivale a reduzir-se à mera engrenagem previsível no maquinário social. Entretanto, o ser humano resiste à previsibilidade. Ama, odeia, sabota-se. Transgride conscientemente normas que reconhece válidas. E talvez justamente nisso preserve sua humanidade essencial. Este paradoxo, esta capacidade de escolher contra si mesmo, transcende a lógica progressista. Para os racionalistas oitocentistas influenciados pelo iluminismo, o mundo poderia ser organizado matematicamente. Educação, moradia, trabalho e saúde produziriam inevitavelmente bondade e felicidade. Dostoiévski demonstra a falsidade dessa equação. Um indivíduo pode possuir tudo isso e ainda assim ansiar pelo caos. Pode preferir destruição, crime, sofrimento. Pode rejeitar sua própria felicidade apenas para afirmar sua liberdade radical. A racionalidade, por mais poderosa que seja, jamais conseguirá subjugar completamente os desejos contraditórios da alma. Aqui, a crítica dostoiévskiana atinge o âmago da ideologia moderna que pretende transformar o mundo mediante métodos, legislações e sistemas de pensamento. O que Dostoiévski sugere nas entrelinhas é que os seres humanos não almejam apenas conforto, buscam significado existencial e, frequentemente, encontram significado precisamente na dor, no conflito, na contradição. Esta recusa da lógica simplificadora torna o homem do subsolo tão desconcertante, porque não se trata de irracionalidade. É alguém que conhece profundamente a razão, mas a rejeita por perceber sua insuficiência para explicar o absurdo existencial. Torna-se assim símbolo do conflito fundamental da modernidade, a aspiração de transformar a vida humana em algo ordenado, seguro e previsível, contra a recusa silenciosa e profunda de uma alma que transcende essa ordenação. Talvez nenhuma imagem represente melhor esse antagonismo que o Palácio de Cristal, símbolo escolhido por Dostoiévski para criticar o sonho utópico humano. Concebido como manifestação da perfeição arquitetônica e civilizacional, o palácio representava para muitos o apogeu do progresso humano, um espaço de luminosidade, transparência e ordem absoluta. Para Dostoiévski, contudo, essa imagem deslumbrante ocultava um terror silencioso, a padronização completa da existência. No palácio cristalino inexistem fissuras, sombras, espaços para erro ou mistério. É um universo tão perfeitamente racionalizado que sufoca o espírito. Ali, a liberdade perde sentido, porque não resta nada a escolher. O sofrimento foi erradicado, a dúvida eliminada, o imprevisível exorcizado. Resta apenas perfeição estéril, e com ela, a morte anímica. Este é o paradoxo dostoiévskiano apresentado com brutal honestidade. O mesmo progresso que promete libertação pode finalmente aprisionar-nos. O palácio cristalino transcende a materialidade. Representa um projeto para um mundo inteiramente previsível e controlado. Nesse mundo, o homem perde-se de si mesmo, pois sua definição essencial não reside na perfeição, mas na imperfeição. Não na certeza, mas na angústia. Na consciência de que existir significa enfrentar o desconhecido, o caos, a dor inevitável. Por isso, quando o homem subterrâneo contempla o palácio, não se maravilha, aterroriza-se, porque identifica nele uma tentativa de obliterar tudo que existe de imprevisível na condição humana. Vislumbra a arquitetura sem alma, lógica sem compaixão, ordem sem autenticidade. Nesta recusa silenciosa, Dostoiévski propõe sua aposta mais radical. A liberdade não consiste em eliminar o erro, mas na possibilidade de cometê-lo.
A tragédia fundamental da utopia é imaginar que seres humanos podem ser moldados sem resistência, sem conflito, sem perdas. O espírito humano alimenta-se precisamente daquilo que transborda, que escapa, e quando tudo parece funcionar impecavelmente, rebela-se, não por crueldade, mas por necessidade existencial. Porque ser humano significa transcender moldes. Significa abrigar contradições, impulsos, temores e desejos que não obedecem a fórmula alguma. É esta liberdade bruta, por vezes dolorosa, que Dostoiévski defende intransigentemente. Por isso nos convida a enfrentar uma questão desconfortável. Desejamos verdadeiramente ser livres ou meramente confortáveis? E o que estamos dispostos a sacrificar para evitar a dor, inclusive nossa própria humanidade? Na tentativa de eliminar sofrimentos e garantir bem-estar universal, o progresso moderno gradualmente moldou uma cosmovisão, onde liberdade passou a significar ausência de dor. Mas essa concepção, aparentemente libertadora, oculta uma problemática mais profunda. Sem dor, inexiste escolha autêntica, porque escolher implica risco, perda, envolve possibilidade de fracasso. Quando tudo foi predeterminado por algoritmos, estatísticas e sistemas morais perfeitos, o ser humano deixa de protagonizar sua própria história. Torna-se mera peça bem ajustada num tabuleiro previsível. Portanto, para Dostoiévski, a liberdade autêntica reside precisamente na capacidade de errar, na possibilidade de contrariar o racional, o esperado, o planejado. Esta ideia parece perigosa, e efetivamente é, pois nos conduz à beira do abismo. O homem pode deliberadamente escolher o mal apenas para demonstrar que ainda possui o poder de escolha. Pode arruinar sua própria existência simplesmente para evitar ser domesticado. É uma modalidade de liberdade aterradora, pois não garante segurança nem felicidade. Mas talvez seja a única liberdade autêntica remanescente num mundo que transforma tudo em números, diagnósticos e previsões. O homem do subsolo, ao declarar que prefere sofrer a habitar uma prisão cristalina, proclama algo que relutamos em ouvir, que a dor integra a existência precisamente porque confirma nossa capacidade de escolha, mesmo quando contraria nossos interesses. Dostoiévski sabia que tal visão encontraria resistência. Sabia que o mundo preferia acreditar na lógica confortável. Ainda assim, escreveu com convicção porque identificou o perigo de uma humanidade que, em nome do bem-estar, abdica do livre-arbítrio. Aqui sua crítica torna-se profética. Um progresso que ignora a dimensão trágica da existência pode engendrar um mundo exteriormente imaculado, mas interiormente moribundo. Um mundo onde todos sorriem mecanicamente, sem sentir. Onde tudo funciona, mas ninguém verdadeiramente escolhe. Nesse cenário, o homem deixa de ser livre para tornar-se produto bem ajustado, eficiente, previsível, domesticado. Consequentemente, para Dostoiévski, o sofrimento não constitui erro a ser corrigido, mas condição a ser compreendida. Porque na dor o ser humano encontra aquilo que o singulariza, a consciência de sua própria complexidade e, possivelmente, a oportunidade de não render-se ao conforto fácil que o diminui ontologicamente. O sofrimento, na perspectiva dostoiévskiana, não é meramente consequência existencial. Representa também uma possível escolha. Esta talvez seja sua proposição mais audaciosa. Num mundo obstinado em eliminar toda a dor, sugerir que alguém possa conscientemente escolher o sofrimento soa quase provocatório. Entretanto, não romantiza a dor nem incentiva tendências masoquistas. Afirma que o sofrimento pode constituir forma de resistência, recusa silenciosa diante de um mundo que exige felicidade superficial. Uma maneira de declarar: não sou objeto a ser consertado, sou ser humano em conflito, e esse conflito fundamenta minha existência. O homem subterrâneo sofre, não por debilidade. Sofre porque sente intensamente, pensa profundamente, enxerga claramente. Seu sofrimento não é passivo, representa confrontação ativa com falsidades. Escolhe marginalidade não por inadaptação,
mas porque recusa-se a participar de um sistema onde a alma é sacrificada em nome da eficiência. Prefere dissonância à anestesia. Prefere o peso da consciência à leveza da alienação. Nesse gesto, tão silencioso quanto radical, afirma sua liberdade mais profunda, a liberdade de ser íntegro, mesmo quando dolorosa. Esta visão colide frontalmente com a lógica contemporânea, que interpreta sofrimento como fracasso, algo a ser imediatamente tratado, evitado, eliminado. Dostoiévski propõe interpretação alternativa. E se o sofrimento em determinadas circunstâncias constituir o único caminho para preservar a autenticidade? E se a dor não representar desvio, mas uma espécie de fidelidade àquilo que ainda pulsa em nossa interioridade? Num mundo que exige adaptação, desempenho e positividade constantes, talvez o sofrimento constitua um ato de integridade, uma forma de preservar profundidade numa época em que tudo é sistematicamente reduzido à superficialidade. A dimensão do sofrimento como escolha revela uma verdade incômoda. O progresso oferece conforto, mas não necessariamente sentido. E é sentido que os humanos genuinamente almejam, mesmo quando o custo é elevado, mesmo quando precisam atravessar trevas para alcançá-lo. Pois sem sentido, a existência, embora aparentemente perfeita, torna-se mera repetição desprovida de alma. É exatamente neste ponto que a crítica dostoiévskiana ao progresso adquire maior agudeza. Ele não contesta os avanços materiais, mas o vácuo que se expande sob sua sombra. Por reconhecer esse vazio, Dostoiévski dirige seu olhar para aquilo que a modernidade evita, a alma humana. Ele compreende que evolução técnica não se harmoniza com evolução moral e que imaginar um desenvolvimento linear da humanidade é, no mínimo, ingenuidade. O tempo por si só não transforma o homem. Podemos desenvolver arranha-céus, inteligência artificial e comunicação instantânea, mas persistimos nos mesmos equívocos, sucumbindo às mesmas vaidades, nutrindo idênticos ódios. A tecnologia avança enquanto a alma permanece em conflito. Por isso, qualquer promessa de salvação através do progresso colide com um obstáculo intransponível. O homem continua idêntico, com suas sombras, fragilidades e escolhas imprevisíveis. Este constitui um dos aspectos mais sensíveis na crítica dostoiévskiana. Ele observa que a noção de evolução moral representa mais uma narrativa reconfortante que uma realidade vivenciada. Não porque acredite em nossa condenação à barbárie, mas porque reconhece que o mal não se extingue com o tempo. Apenas transmuta-se, adapta-se, encontra novas máscaras. E talvez a máscara mais perigosa seja aquela disfarçada de bem-estar universal, de progresso inevitável, de luz inquestionável. Pois o mal vestido de virtude é o mais difícil de reconhecer e combater. Nessa perspectiva, o homem do subsolo não representa meramente um indivíduo ressentido. Ele simboliza a recusa em aceitar que a modernidade solucionou os dilemas humanos. É o lembrete vivo de que progresso exterior não assegura evolução interior, que sofrimento, erro e arrependimento continuam integrando a experiência humana, e tentar eliminá-los equivale a tentar eliminar nossa humanidade. Esta rejeição de um mundo asséptico, luminoso e previsível constitui, na verdade, um brado de fidelidade à profundidade da vida. Uma vida que não se curva ao conforto, que não se contenta com aparências. Dostoiévski nos recorda algo essencial. Os seres humanos não necessitam apenas de soluções, necessitam de significado. E o significado raramente se encontra onde há facilidade. Revela-se precisamente na tensão, na queda, na superação. Por isso, qualquer concepção de progresso que ignore este drama interior está condenada a tornar-se uma mentira elegante, uma promessa deslumbrante, porém vazia. A ilusão de que a humanidade progride em todas as dimensões, inclusive moralmente, seduz, proporciona consolo, sugere que estamos continuamente melhorando, tornando-nos mais civilizados, mais conscientes, mais justos. Mas basta examinar com maior atenção para perceber que muitos conflitos que nos assombraram por séculos permanecem vivos, apenas revestidos diferentemente. O ódio não desapareceu, simplesmente encontrou novos canais. A indiferença não foi vencida, adaptou-se aos tempos.
A crueldade, o orgulho, a falsidade e o desprezo persistem, mesmo quando ocultados por discursos polidos ou justificados em nome de causas nobres. É aqui que a crítica ao progresso torna-se mais incômoda, pois não visa o que construímos externamente, mas o que recusamos enfrentar internamente. Não se trata de rejeitar ciência, tecnologia ou avanços sociais. Trata-se de reconhecer que nenhum desses elementos, isoladamente, pode resolver os conflitos internos que sempre nos constituíram. O questionamento não incide sobre o progresso técnico, mas sobre a fé cega em sua suficiência, que construir um mundo mais confortável basta para torná-lo mais humano, quando, na realidade, frequentemente esse próprio conforto nos entorpece, nos distancia e, silenciosamente, nos torna mais cruéis. A tentativa de moldar o ser humano ideal, perfeitamente ajustado, perpassa as promessas modernas. Porém, ignora-se que a alma humana não evolui na velocidade das máquinas. Ela resiste, rompe padrões, entra em crise justamente quando tudo aparenta funcionar. E talvez esse seja o indício mais evidente de que algo falha. Quando tudo parece adequado externamente e ainda assim persiste um desconforto. Um mal-estar inominável que nos visita silenciosamente, quando nenhuma distração nos salva de nós mesmos. É nesse desconforto que se oculta uma verdade que muitos evitam. A civilização pode avançar em todas as direções e ainda assim fracassar em alcançar o essencial, a profundidade do ser humano. E qualquer visão que ignore essa profundidade arrisca transformar-nos em versões domesticadas de nós mesmos, mais eficientes, mais organizadas, mas também mais vazias. Talvez seja precisamente porque não sabemos mais lidar com esse vazio que tentamos preencher cada instante com estímulos. O progresso não apenas gerou novas tecnologias, também inaugurou uma nova forma de distração, constante, colorida, ruidosa. A promessa agora não é apenas conforto, mas ocupação integral. Não haverá mais silêncio, nem tempo livre, nem tédio. Tudo será preenchido com imagens, notificações, atualizações. É aí que a crítica ao progresso torna-se ainda mais urgente, porque não estamos apenas fugindo da dor, estamos fugindo de nós mesmos, do contato com o mais íntimo, mais desconfortável e mais verdadeiro. O homem contemporâneo, cercado por telas e tarefas intermináveis, vive em permanente fuga disfarçada. Não olha mais para dentro, não porque não possa, mas porque evita, porque internamente encontraria perguntas sem resposta, feridas antigas e desejos conflitantes. E tudo isso colide com a imagem de sucesso e estabilidade socialmente exigida. É mais cômodo simplesmente prosseguir, sempre em movimento, sempre atualizado, sempre produtivo. Mas essa velocidade cobra um preço elevado, subtrai a profundidade. E sem profundidade não há transformação autêntica, apenas adaptação. Nesse contexto, o antigo ideal do Palácio de Cristal ressurge, não como estrutura física, mas como estilo de vida, uma existência onde tudo é visível, exposto e controlado. Onde emoções simplificam-se em reações, pensamentos transformam-se em conteúdo e relacionamentos reduzem-se a algoritmos. Tudo transparente, tudo veloz, tudo superficial. Mas sob essa transparência há uma ausência, a ausência de significado. Porque nada aprofunda, nada confronta, nada silencia. E onde não há silêncio, não há escuta. Os seres humanos não se ouvem mais e, consequentemente, lentamente, deixam de se reconhecer. Este é o novo vazio do progresso. Um vazio que não nasce da carência, mas do excesso. Excesso de estímulos, de opções, de informação, mas déficit de verdade interior. Estamos cercados de respostas instantâneas, mas temos cada vez menos perguntas relevantes. E quando a pergunta desaparece, o significado também se esvai. Percebemos então que a crítica mais severa pode não ser contra o que criamos, mas contra o que deixamos de sentir no percurso. O que frequentemente nos vendem como sociedade otimista é, muitas vezes, apenas uma versão polida da negação. Negação da dor, da dúvida, do conflito.
Construiu-se uma cultura onde o bem-estar tornou-se exigência e qualquer manifestação de angústia é tratada como fracasso pessoal. Nesse ambiente, a tristeza é interpretada como fraqueza, a reflexão como lentidão e a sensibilidade como obstáculo. A felicidade converteu-se em meta produtiva, performance exibível, em vez de experiência profunda vivenciável. Assim, o sofrimento legítimo, potencial caminho para autoconhecimento, foi silenciado em nome de uma ideia artificial de equilíbrio. Esta nova sociedade não deseja indivíduos livres, deseja indivíduos funcionalmente satisfeitos. Pessoas que aceitam rotinas, papéis, tarefas, sem questionamentos incômodos. O custo é a mutilação interna, porque aqueles que sentem intensamente, que pensam profundamente, que questionam persistentemente, sentem-se deslocados, inadaptados, incapazes de acompanhar. Gradualmente, aprendem a calar-se, aprendem a adaptar-se a um mundo que valoriza a aparência feliz acima de qualquer verdade interior. Um mundo onde o sofrimento é tratado como defeito, não como dimensão natural do ser humano. A consequência desse modelo é profunda. Tornamo-nos emocionalmente vulneráveis, incapazes de enfrentar frustração, perda, silêncio. Ao primeiro sinal de desconforto, buscamos distrações ou diagnósticos. Procuramos culpados, responsáveis, atalhos, evitando a questão essencial. O que este desconforto tenta revelar-me? O progresso que prometeu libertação agora impõe nova servidão, a obrigação de aparentar bem-estar constante. E aqueles incapazes de manter essa aparência sentem-se mais isolados, mais perdidos, como se fracassassem simplesmente por serem demasiadamente humanos. É quando a crítica subterrânea adquire maior relevância, porque não aborda apenas o passado ou teorias, aborda o presente. Um presente onde a dor foi banida do discurso público, mas permanece viva interiormente. Uma era onde as pessoas culpabilizam-se por não se adaptarem a um modelo existencial jamais concebido para acomodar sua profundidade. E é precisamente essa profundidade que nos torna autênticos, que nos torna livres. Mesmo quando essa liberdade acompanha-se de dor, dúvida e silêncio. Talvez o equívoco resida em crer que os humanos evoluem apenas no conforto. A verdade é que os momentos conflituosos revelam nossa essência. É quando tudo parece incerto, quando a dor emerge, quando a máscara cai, que a consciência desperta. Não existe transformação autêntica sem confronto interno. Não há crescimento sem crise. O que denominamos progresso, quando exclui a profundidade do sofrimento e da dúvida, torna-se mera manutenção superficial, avanço técnico que abandona o coração humano, esquecido. Assim, o que frequentemente rotulamos como fracasso pode representar resistência interior, recusa em seguir um caminho prometedor de sucesso, mas exigente do abandono de si. E observamos crescentemente pessoas que não suportam mais sorrir sem alegria, que rejeitam simular força quando internamente fragmentadas. Há sabedoria oculta na dor, sabedoria inacessível a manuais ou slogans, sabedoria descobrível apenas por aqueles suficientemente corajosos para parar, sentir e não fugir. Quando o progresso ignora esta dimensão, transforma-nos em sobreviventes adaptados, desconectados de nossas almas. Persuade-nos que pensar excessivamente é incorreto, que sentir intensamente é patológico, que duvidar é fraqueza. Mas é exatamente esse pensamento profundo, essa sensibilidade ferida, esse questionamento persistente que aproxima-nos da verdade. A verdade de que a vida é arriscada, incerta, imperfeita, e isso não constitui defeito corrigível, mas condição vivenciável com dignidade. Talvez o único progresso verdadeiro seja aquele que permite observar-nos interiormente sem temor, aquele que encoraja a não fugirmos de nós mesmos, que não promete paraíso, mas oferece espelho. E nesse espelho não vemos o que desejaríamos ser, vemos o que realmente somos. E somente a partir desse ponto, de um encontro autêntico com nossa própria essência, pode nascer algo além de outra mentira travestida de sucesso. Resta então uma pergunta que poucos ousam formular. Estamos realmente dispostos a abandonar a ilusão do progresso para abraçar a verdade existencial? Porque a ilusão conforta, organiza, tranquiliza. Mas a verdade liberta.
E a liberdade, sabemos, é dispendiosa. Exige consciência, exige escolha, exige coragem para não ceder ao caminho facilitado. Não há mapas, não há fórmulas, apenas riscos. E talvez nesse risco, vivendo uma existência desalinhada, mas profundamente sentida, possamos ainda encontrar o que genuinamente nos humaniza. O alerta subjacente às palavras subterrâneas não convida ao pessimismo, nem cultua a dor. É um lembrete contundente de que o ser humano transcende um projeto ajustável. É ser trágico, contraditório, misterioso. E exatamente isso o torna livre. A liberdade não reside na perfeição, mas na possibilidade de desajustar-se, fracassar, sofrer, recomeçar. E talvez, finalmente, nossa maior necessidade não seja outro avanço, mas um novo silêncio, um espaço interior onde, distantes da pressa e do ruído, possamos finalmente ouvir o que a modernidade tentou silenciar, a voz crua, imperfeita e insubstituível de nossa própria alma. O que você achou dessas verdades incômodas reveladas por Dostoiévski? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. Compartilhe este vídeo. Ele pode ser o choque de lucidez que alguém precisa para reconhecer o próprio homem do subsolo. Até o próximo vídeo.